Existem algumas coisas na vida que, se a gente tivesse talvez a oportunidade de fazer diferente, de escolher diferente, com certeza escolheríamos diferente. Bem, pelo menos é assim para mim, para a minha vida. Algumas coisas eu gostaria de fazer diferente. Eu não sei se é realmente assim também para você. Mas não sei se você já imaginou se a vida oferecesse um botão de recomeço. Como que seria se nós pudéssemos escolher a recomeçar? Porque, na realidade, muitas das coisas que em algumas horas eu tenho a vontade de mudar, de fazer diferente, de que fosse diferente, e muitas vezes essas coisas estão no passado e eu não tenho a oportunidade de mudar o passado. Mas com essa história de botão de recomeço, eu tenho a impressão de que seria muito interessante. Na realidade, os 12 discípulos de Jesus seriam algumas pessoas que teriam muito interesse em apertar um botão de recomeço. Foram 12 rapazes que andaram com Jesus por quase 3 anos, que trabalharam com ele, que presenciaram muitas das coisas que ele fez, as maravilhas que ele fez, os sinais que ele fez, os milagres realizados pelas mãos de Jesus. 12 rapazes foram testemunhas. Mas em algumas horas eles escolheram muitas coisas diferentes, fizeram más escolhas. Na realidade, depois da última ceia, o histórico deles não é muito bom. Um trai, outro nega, e a maioria deles decidem pelo abandono. Deixam Jesus de lado, esquecem daquele tempo que eles passaram juntos, e nada disso aqui. Nem o que trai, nem o que nega, nem os outros que o abandonam. Nada disso, absolutamente nada disso era novidade para Jesus. Nada disso trouxe para Jesus algum tipo de espanto, porque embora essas coisas ainda estavam para acontecer, de todas elas, Jesus já sabia. Jesus já sabia. Enquanto eles estão ali, e na semana passada a gente viu isso, aliás, quando eles estão naquela última oportunidade de ceia junto com Jesus, Jesus lava os pés dos discípulos, eles têm uma boa conversa, e de repente Jesus começa com uma história dizendo o seguinte: um de vocês vai me trair. E a pergunta, a discussão entre os discípulos era o seguinte: Senhor, quem vai ser? Quem vai ser? Eles se perguntam, eles conversam entre si, e eles estão na dúvida: quem será essa pessoa que trairá o mestre? E depois de conversar com Pedro, João pergunta: Senhor, quem é? Senhor, quem é? Quem é este que vai trair-te? Quem é este que vai esquecer desses momentos que passamos juntos? Quem é este que vai te colocar nas mãos de pessoas que te querem mal? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado do prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas Iscariotes, a gente já tinha visto que a essa altura, Satanás já tinha o induzido a trair Jesus, mas agora ele recebe esse pão, e o texto bíblico continua dizendo para nós que tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Nada disso. Surpresa para Jesus. O homem chamado Jesus não é surpreendido com nenhuma dessas coisas. A traição ainda estava para acontecer, mas Jesus já sabia. Assim como ele já sabia, e assim como ele já sabe, de todas as coisas que eu e que você, todas as coisas que a gente decide fazer diferente, todas as coisas que a gente decide fazer de um modo que vai trazer desgraça, não só para as nossas próprias vidas, mas às vezes para as vidas das pessoas que estão à nossa volta, e em algumas horas vai trazer traição para o nome de Jesus. A história continua, eles estão ali, agora eles já sabem que alguém vai trair Jesus, e Jesus começa dizendo para eles:
eu vou ter que sair daqui. Eu não vou mais ficar com vocês, eu não vou mais continuar com vocês, mas o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir comigo agora. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? E ele fala uma expressão, e a expressão dele é hiper interessante, porque ele está se colocando numa posição totalmente leal a Jesus. Ele diz: darei a minha vida por ti, eu vou morrer por ti, eu morro por ti. Senhor, por que eu não posso ir? Eu estou contigo o tempo inteiro, eu não vou abrir mão da tua companhia. Por que eu não posso ir? Eu morro por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará. Pedro está dizendo que ele morre por Jesus, e Jesus está dizendo: não, Pedro, você não vai morrer por mim, você vai me negar. E ele dizia: não será uma vez só, não, 3 vezes. Na mesma hora que um está dizendo que daria vida, Jesus está dizendo para ele: não, você está enganado a respeito de você mesmo, você vai me negar. Nada disso, surpresa para Jesus. O mestre sabia de tudo, até que ele seria negado. Jesus já sabia. Assim como ele já sabe, assim como ele já sabia de todas as decisões que eu, Flan, iria tomar na minha vida, decisões que algumas horas eu ia querer que existisse um botão de recomeço. Algumas horas mudar, buscar, fazer diferente. Jesus já sabia, mesmo que essas decisões seriam decisões que negariam o nome dele. Aí você fala comigo: Flan, mas o que traiu, Jesus já sabia. O que negou, Jesus já sabia. Mas e aqueles outros que decidiram pelo abandono? Mateus narra o que Jesus disse em relação àqueles outros. Ele diz o seguinte: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Jesus já sabia: vocês vão me abandonar. Pois está escrito, era profecia: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26, verso 31. Absolutamente todas as coisas estavam dentro do conhecimento de Jesus. Nada estava escondido. Jesus sabia de tudo. Todas as coisas. Todas as coisas. Assim como ele sabe de todas as coisas que acontecem na sua vida, assim como ele sabe de todas as coisas que acontecem na minha vida, e às vezes são coisas que trazem prejuízo para a minha família, para a sua família, trazem prejuízo para o reino de Deus, ele já sabe. Mas o homem chamado Jesus, ele também oferece para cada um de nós misericórdia. Agora, Jesus será preso, será condenado, será crucificado. Aquelas pessoas o deixaram. O homem que era cercado por multidão o tempo inteiro, em quase 3 anos, em que ele usou do seu tempo com seus discípulos, que ele curou pessoas, que ele realizou sinais, maravilhas, fez milagres, o tempo inteiro cercado por uma multidão. Mas dos 12 discípulos, somente um agora ainda estava com Jesus. Somente um segue com Jesus. Um nega, um trai, 9 abandonam e somente um ainda está com Jesus. E você me pergunta: mas quem era esse cara? Quem é este que ainda continua com Jesus? Quem é este que ainda tem a oportunidade de andar lado a lado com o Mestre? Esse era João, uma testemunha ocular de todos os eventos que ele narra no seu livro, falando a respeito de Jesus Cristo, com o propósito de dizer: Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. E é Ele, e é através dele que você crendo, você consegue a vida eterna. Jesus é preso, Jesus é condenado, Jesus é crucificado. A essa altura da história, Pedro já negou, Judas já tinha traído, Pedro já também negou, mas agora
o primeiro dia da semana, é domingo, pela manhã, já se passaram 3 dias desde que Jesus foi sepultado. E os discípulos não estão com a sua mente ligada, que o mestre tinha dito para eles que ao terceiro dia, ele ressuscitaria. E Maria Madalena agora está ali diante do sepulcro, e ela já viu que o sepulcro está vazio, e ela está chorando, ela está perdida, ela não sabe o que aconteceu com o seu Senhor, porque Ele não está ali. E de repente, enquanto ela está chorando, ela se dobra para olhar dentro do sepulcro, e ela vê 2 anjos, sentados no lugar onde haviam colocado o corpo de Jesus, um sentado na cabeceira, outro sentado nos pés. E eles perguntaram para ela: mulher, por que você está chorando? Mulher, por que você está chorando? E Maria fala com eles: eles levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E quando ela se vira para o lado, ela vê Jesus, mas ela não o reconhece, ela não consegue entender, e Jesus repete para ela a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que você está chorando? E ela imagina que Jesus é o jardineiro, e ela fala: se o Senhor o levou, me diga para onde, e eu vou buscar o seu corpo. E Jesus fala com ela: Maria. E eu acho lindo que João narra que ela responde para ele, ela reconhece que é Jesus, e ela responde para ele em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. E isso é lindo e fascinante ao mesmo tempo, porque os eruditos do estudo da palavra de Deus dizem que quando Jesus fala, e esse é o texto original, que quando Jesus a chama Maria, ele a chama da mesma forma como eles conversavam no seu dialeto, no vilarejo de onde eles eram. Isso é bonito e fascinante, porque Jesus estende esse mesmo chamado para você e para mim. Ele te conhece de uma forma íntima, Ele me conhece de uma forma íntima, e mesmo sabendo que em algumas horas nós iremos abandoná-lo por medo de alguma coisa, e Ele continua oferecendo para nós misericórdia. Ela provavelmente tentou abraçá-lo, e Jesus diz para ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E esses irmãos são os discípulos, os mesmos que traíram, negaram e abandonaram, aqueles mesmos que desistiram de continuar com o mestre, mesmo agora nos seus momentos mais difíceis. Ele morre, é crucificado, a essa altura Judas já cometeu suicídio, e ele chama aqueles rapazes que o deixaram de lado de irmãos. E quanto a Maria, o que acontece com ela? Ela descobre que todas as lágrimas são enxugadas quando se tem uma experiência real com o Rei ressuscitado. Talvez possa ser que agora você esteja, por alguma razão, em pranto, em choro, e a mesma descoberta de Maria é a descoberta que vale para você também. Todas as lágrimas são enxugadas quando se tem uma experiência real com o Rei ressuscitado. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Ela diz: eu vi o Senhor. Que expressão linda! Eu vi o Senhor. E contou para eles, e contou o que ele lhe dissera. Experiência tremenda. Eu vi o Senhor. Você já viu o Senhor? Você já teve uma experiência real com o Rei ressurreto? Porque essa experiência real com o Rei ressurreto é o que tem, a única coisa que tem condições de transformar o seu choro em alegria, o seu pranto em riso. O texto continua dizendo para a gente: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos, os discípulos, o mesmo que traiu, os que abandonaram, e o único que continuou, os discípulos, aqueles mesmos, exatamente, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou
pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ele poderia ter optado por trazer para eles vingança, por fazer com eles agora neste momento em que ele tem um reencontro com todos eles, o que negou e os que o abandonaram, mas também aquele que estava com ele aos pés da cruz. Mas em vez de trazer guerra, ele opta por paz. E um homem chamado Jesus, ele encontra com seus discípulos para trazer-lhes, e é o que ele fez, trouxe-lhes paz. Poderia ter trazido guerra para eles, poderia ter trazido vingança para eles, mas a realidade é que, embora eles tivessem feito com Jesus coisas que não era o que eles mesmos tinham a intenção que acontecesse na vida deles, talvez era aquelas partes das decisões que eles queriam ter a oportunidade de fazer diferente, e agora, nesse momento, Jesus oferece para eles o botão de recomeço. Jesus oferece para eles a oportunidade de fazer diferente, e embora eles estivessem imaginando coisas diferentes, Jesus chega entre eles e traz e oferece-lhes paz. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, os mesmos, que negaram, que fugiram, que esqueceram do mestre. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Isso é uma descrição perfeita do conceito de graça, do conceito bíblico de graça. Um favor que não é merecido. Eles não mereciam isso. Eles não fizeram para conquistar esse carinho, esse amor, esse favor de Jesus. É o que Jesus oferece para eles. Graça. É o que Jesus oferece para todos nós. Graça. Tomé, chamado Dídimo, quer dizer gêmeo, um dos 12, sim, daqueles mesmos 12, aqui eles incluem até Judas que traiu, Pedro que negou, os 9 que fugiram, o único que continuou, Tomé, um daqueles mesmos, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Nós, de novo, a mesma expressão que Maria usa com eles usam agora com Tomé. Vimos o Senhor. A maior conquista que um ser humano pode ter é justamente essa experiência de ter um encontro real com o Cristo ressurreto. E eles dizem para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas o texto continua dizendo: mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Essas são as pré-condições que Tomé coloca para que ele creia. Essas são as condições que ele estabelece para que ele consiga crer de fato na ressurreição de Jesus Cristo. Essas são as condições que ele estabelece. Eu tenho que ver, eu tenho que colocar o meu dedo, eu tenho que colocar a minha mão, senão eu não creio. A minha pergunta para você é: o que você precisa para que você creia? O que você precisa para que você creia? E talvez você diga para mim: Flan, eu já creio. Eu creio que Jesus ressuscitou, glórias a Deus. Eu creio que ele foi preso, que ele foi sentenciado, que ele foi condenado, que ele foi crucificado, que ele foi sepultado, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu tenho Jesus Cristo na minha vida como meu Salvador, eu creio. E deixa eu perguntar para você: se você crê de fato que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, maravilha. Mas você crê também
quando a palavra dele mesmo nos diz que você não deve andar ansioso por coisa alguma, mas que as suas necessidades precisam ser colocadas na presença dele em oração? Você crê quando ele diz que está com você o tempo inteiro, até a consumação dos séculos? Você crê quando ele diz que você não precisa estar preocupado com o dia de amanhã, mas que você pode lançar todas as suas preocupações nele, porque ele cuida de você? Você crê? Você crê? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. De novo, ele poderia ter oferecido guerra. Agora, talvez para Tomé, ele poderia ter dito: Tomé, já que você não cria, eu vou te condenar agora também. Já tinha me abandonado e agora por cima não crê que eu ressuscitei. Mas para Tomé, Jesus disse: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu... As pré-condições estabelecidas por Tomé, Jesus cumpre todas. Coloque o dedo, veja, coloque a mão. Coloque a mão do meu lado, e ele complementa o pensamento dizendo para Tomé: pare de duvidar, creia. Na realidade, essa é a mesma coisa que Jesus continua falando com muitas pessoas, e talvez você seja uma dessas no dia de hoje. Ei, pare de duvidar, creia. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias enviado, já tinha apresentado a sua face e a sua possibilidade de recomeço, oferecendo a sua graça, agora o homem chamado Jesus oferece perdão. Perdão. Não vou levar em conta essas coisas que você fez. Perdão. Não vou levar em conta. E é isso que ele oferece. Perdão. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Uau! O encontro com o Rei ressuscitado eliminará todas as suas dúvidas. Isso foi o que aconteceu com Tomé. Isso é o que continua acontecendo nos dias de hoje. Se você continua em dúvida em relação a Jesus, se você continua em dúvida em relação ao fato de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus, se você continua em dúvida em relação à ressurreição de Jesus, você precisa de um encontro real com Jesus Cristo. Então, Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram, e aqui você e eu se encaixa muito bem, porque nós não tivemos uma possibilidade física com Jesus Cristo, embora nós continuamos tendo a possibilidade de um encontro real com Ele. Um botão de recomeço, que só existe pela graça e pelo perdão do homem chamado Jesus. João agora termina onde nós começamos na semana passada. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Muita coisa. Ele fez muita coisa, não dava para colocar no livro. Não dava para colocar no livro. E segundo João, mesmo se tivesse o interesse de colocar, o mundo não teria condições de abrigar todos esses livros. Mas ele continua o pensamento dizendo: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Talvez você ainda continue pensando naquela ideia: mas se tivesse a possibilidade de apertar aquele botão de recomeço, eu gostaria muito de poder apertar. E eu vou dizer para você que a vida oferece um recomeço através de um homem chamado Jesus. E esse botão de recomeço vai ser apertado para você quando você tiver esse encontro real com Jesus
o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei ressurreto, aquele que morreu, mas que está vivo e continua intercedendo por você e te dando a oportunidade de recomeçar pela sua graça e pelo seu perdão, porque Ele está vivo. E Ele está vivo de fato. Feliz Páscoa.